toda a gente viu que houve um toque. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade de dizer que aquilo não era penalti. Falou no critério. Eu acho que ele... acho que, na minha opinião, não é ser inocente nem ser naif, mas... E é verdade que se vê, contam-se pelos dedos os treinadores que contrariaram uma decisão a favor da sua equipa. Eu Já recordei... agora, Pedro Sousa, isto dizer, é aquilo que se vê também na imagem, claro, não é? Que nós divulgamos logo no imediato. Uma coisa é toque. Há um toque, não é? O futebol é um jogo de contacto, não é balé. E, portanto, o futebol é um jogo de contacto. Que é um toque, houve um toque. Não era preciso o Morton Newman ter dito ao seu treinador que houve um toque, que é o critério do árbitro. Ele tem razão, mas podia ter feito como fez Ruben Amorim naquele golo do Sporting do Paulinho em Rio Maior frente ao Casa Pia e ter dito que lhe pareceu que não era penalti, porque um dia destes vai ser ele o queimado. E depois há outra coisa que eu tenho que dizer com toda a justiça, tenho que lhe fazer esta coisa. Vais-me perguntar a seguir sobre ser prejudicado ou ser maltratado, vamos lá dizer assim, pela imprensa ou pelos comentadores. Disse que sentia injustiçado, no fundo. Não concordas? Isto vem um bocadinho no seguimento daquilo que já tinha dito o Presidente do Sporting quando recebeu os Rugidos do Leão em Leiria, e tinha dito que havia uma certa desconsideração para com o treinador do Sporting pelo facto de ele ser transmontano e de falar de forma como fala, e que não era sexy para os jornalistas e comentadores de futebol. Eu posso concordar nessa análise e nesse ponto de vista, porque, claro, ele não tem a comunicação do seu antecessor Ruben Amorim. Bem, não foi o seu antecessor, não era João Pereira, mas de Ruben Amorim muitos anos, não tem a comunicação de José Mourinho, nem nunca vai ter. Mas há uma coisa que eu tenho que lhe fazer justiça: é dos atuais treinadores, dos três grandes, o que menos fala de arbitragem. Isso não é por ter sido hoje, é o que fala menos de treinador. Estou a falar de treinador, não da estrutura, não de presidentes, seja lá o que for. Estou a falar de treinador. E nesse sentido eu acho que ele tem razão e que perdeu uma oportunidade de fazer como fez o seu antecessor Ruben Amorim no tal Casa Pia Sporting, no golo em fora de jogo do Paulinho. E portanto, que há toque, não era preciso o Yulman ter-lhe dito, toda a gente viu que há um toque. O futebol é um jogo de contacto. Um dia destes eu quero ver, quando for ao contrário, o que é que ele vai dizer sobre o toque na área. Olha, época passada houve um jogo entre o Aves, eu não sei se é Aves, se é AVS, se é AFS, seja lá o que for, e o Diomande, que depois, lembram-se, houve penalti, aquelas coisas todas, um bocadinho com aquela câmara oculta que estava pendurada num poste do outro lado contrário. O toque é mais contundente, muito mais contundente, mas tem um bocadinho a ver com a interpretação, como ele diz, mas eu gostava de saber era a interpretação dele, Rui Borges. E isso ficou implícito? Não ficou. Eu não sei. Portanto, ele disse que o seu capitão lhe disse isto e que ficou à interpretação do árbitro. Eu gostava de ter sabido era a interpretação dele, Rui Borges. Não a deu, nem a vai dar provavelmente. E porquê é que não o fez? Porque entendeu o clube que era assim que ele devia atuar. Disso não tenho dúvida nenhuma. Foi o clube que entendeu que era assim que ele devia atuar perante a pergunta. Ele estava preparado para ela. Aliás, foi a primeira ou a segunda. Foi logo a segunda pergunta da CMTV, do Pedro Neves de Sousa. Sim, da conferência de imprensa. E, portanto, Rui Borges disse aquilo que já tinha preparado dizer. Como eu disse no início, compro a explicação dele sobre os tablets. Sugiro ao Sporting que não é por um tablet que custa 600 ou 700 euros da melhor tecnologia, daqueles que têm um cartãozinho ou até dois cartõezinhos, ou três virtuais, e portanto podem ter as 3 operadoras ou as 4 operadoras e vai buscar o melhor sinal, e que possam nos jogos fora também ter 2 tablets como outras equipas. Até parece mal. Pedro, vamos recuar um bocadinho e falar desta falta de respeito de que fala Rui Borges. Deixou no ar de quem, não é? Mas voltou a dizer que foi muito bem educado pela mãe, voltou, no fundo, a apelar à humildade do treinador do Sporting. Isso é tudo verdade.
Isso é tudo verdade. O Rui Borges já era assim no Vitória, já era assim no Moreirense. Rui Borges fez o caminho das pedras. Mas já está a tempo suficiente no Sporting para parar com este discurso? De vitimização. Não És tu que dizes? Sim, sou eu que digo, porque ele sente em algum momento, provavelmente, falta de respeito, e o epicentro foi 1 ou 2 tablets e ter visto ou não ter visto o lance do outro dia. Acho que isso acabou por explotar aqui uma série de outras situações que já estavam presentes na mente do treinador do Sporting. Concordo em parte que sim, Rui Borges não é um treinador, vou utilizar a mesma expressão, sexy para muitos jornalistas, para muitos comentadores. O termo de comparação é terrível, seja ele quem fosse, o treinador do Sporting. O termo de comparação é muito odioso, e isto vem no seguimento do que o presidente do Sporting já tinha dito, não sei se foi em Leiria ou na Batalha, qualquer coisa parecida, no início do mês de dezembro. Portanto, foi nos Regidos de Leão, em Leiria. Há poucos dias. Esta indignação de Rui Borges tem também outra coisa que é preciso assinalar, que é muito interessante, é que Rui Borges já tem currículo. Rui Borges, quando chegou ao Sporting, não tinha um currículo. Tinha feito o tal caminho das pedras, mas desde que chegou ao Sporting ganhou uma Taça de Portugal e ganhou um campeonato. E, portanto, foi ele. E, portanto, ele já tem um estatuto diferente. Depois há outras coisas que se medem também por aspectos colaterais, mas que são realmente verdadeiros. Rui Borges fez o contrato que fez com o Sporting. Olha, vai fazer agora 1 ano estes dias. Está a fazer, acho que sexta-feira, 1 ano. Mas o Sporting pagou por ele 4 milhões e 100 mil euros. Foi um treinador caro, mas é um treinador barato. Ganha 5 ou 6 ou 7 vezes menos que Mourinho. Ganha menos 3 ou 4 vezes do que Farioli. E, portanto, esse tipo de coisas pesam também depois na análise que é feita pelos observadores e pelos comentadores. Pedro Sousa, há pouco também disse que Rui Borges respondeu a Farioli, dentro do possível. Rui Borges diz que não quer alimentar o discurso de ódio e por isso recusa comentar as declarações do treinador do Porto sobre arbitragem. Já o técnico do Sporting entende que, se o fizer, vai contribuir para a desvalorização do futebol português. Eu não vou entrar no discurso de ódio, já disse. Nós devemos valorizar muito mais o nosso futebol do que torná-lo negativo. Por isso não vou alongar e comentar sobre isso. É Luís Pinto e Vitória Guimarães. Está Rui Borges a querer dizer que o discurso de Francesco Farioli sobre os problemas profundos da arbitragem de que falava Francesco Farioli são um discurso de ódio? Um discurso negativo? Nem sei como é que o Farioli tem tempo para analisar problemas profundos da arbitragem portuguesa, porque se tivesse tempo para isso, o Porto não jogava tão bem, não ganhava quase sempre. E, portanto, aquilo foi um discurso, eu não vou chamar-lhe, coloquem aspas, encomendado, mas foi um discurso, há ali coisas, alusões a Calabote na semana passada, e por outro lado, coisas que já não há muita gente viva que tenha assistido a esse momento. No outro dia não tinha a BTV para ver o jogo entre o Benfica e o Sporting, e, portanto, tem falado muitas vezes Farioli de arbitragem. Diz que o problema é profundo. Eu não sei, porque não havia conferências de imprensa de Farioli em Amsterdão quando era treinador do Ajax, muito menos quando era treinador do Nice. Tenho dúvidas que Farioli falasse de arbitragem como fala aqui, assim, do nada. E repara, o Porto, com mérito, com bom futebol, na esmagadora maioria das vezes, está a liderar o campeonato só com um empate em casa com o Benfica, o resto é tudo vitórias. Eu pergunto-me, este homem, quando perder um jogo, e se perder algum jogo, e for por ali haver uma dúvida de um fora de jogo, de um penalti, como é que vai ser?